Oi gente, tudo bem com você? Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Taíla, esse é o Juro Que Li, e no vídeo de hoje eu trouxe uma lista de 50 clássicos que eu quero ler antes de morrer. Não se esqueça de ir se inscrevendo no canal, deixando o like nesse vídeo, compartilhe para que a gente possa chegar por aqui. Confere todos os links que estão aqui embaixo na descrição, entre eles está o meu de afiliado na Amazon. Comprando qualquer coisa por esse link você ajuda muito o canal sem pagar nada mais por isso. Além, é claro, das minhas outras redes sociais onde você tem acesso a mais conteúdo literário. Então é isso, vamos lá começar esse vídeo. Muitos leitores costumam fazer essas listas de tipo, quais livros eu quero ler antes de morrer, quais livros eu quero ler até ter determinada idade, e eu resolvi fazer o mesmo, só que somente com livros clássicos, e por isso eu separei os 50. São clássicos da literatura mundial, alguns mais conhecidos do que outros, e que o livro ele é clássico para aquele país, assim como, por exemplo, também trouxe clássicos da literatura brasileira. Além disso, alguns clássicos não vão estar na lista porque eu já li eles. Eu era um adolescente que gostava muito de ler clássicos. Memórias Póstumas de Brás Cubas era meu livro preferido de quando eu tinha 14 anos. Ainda é um dos meus livros preferidos da vida. Mas eu li com 14 anos de idade. Então assim, eu trouxe na lista somente alguns que eu conseguia lembrar de cabeça o nome e que eu queria muito ler. Também não tô cumprindo exatamente a regra de tipo, livros publicados há mais de 100 anos atrás. E no caso eu trouxe esses livros porque o autor já é considerado clássico, às vezes até o livro também. Enfim, vou parar de enrolar e vamos lá começar a falar dos livros. Quando eu terminei a lista, eu fui olhando de onde era cada autor e vou começar a falar aqui separando eles por país. Da Inglaterra, o primeiro da lista vai ser Frankenstein ou Prometeu Moderno, da Mary Shelley, importantíssimo para a história do terror, da ficção científica, e eu nunca li ele. Ainda na Inglaterra, eu trouxe dois livros das irmãs Brontë. O primeiro deles é Jane Eyre, da Charlotte Brontë, e o segundo livro é O Morro dos Ventos Uivantes, da Emily Brontë. Ainda tem outra irmã, só que como eu nem ao menos lembrava o nome do livro dela, eu achei que não é um dos clássicos que eu estou tão desesperada para ler como os outros que estão nessa lista. O Morro dos Ventos Uivantes é um dos romances mais famosos, e é um livro que eu lembro de já ter começado a ler, na época que eu tinha terminado de ler Crepúsculo, mais ou menos, porque a Isabella Son, ela gostava muito de ler livros clássicos, então eu acabei começando a ler por conta disso. E O Morro dos Ventos Uivantes foi um dos livros que eu comecei e eu não cheguei a terminar ele. Então eu pretendo realmente, assim, ler o livro de verdade dessa vez. Continuando na Inglaterra, nós temos dois livros do Dickens, que é David Copperfield, que eu tenho aqui, tá aqui atrás de mim, eles, e também Um Conto de Duas Cidades, que também tá aqui atrás de mim. Quero muito ler Charles Dickens, já li um livro dele. Falando aqui com vocês agora, eu lembrei de outra obra dele que eu quero ler, que é Oliver Twist, e acabei não colocando na lista. É um autor clássico que eu gostei muito do primeiro contato que eu tive com a obra dele, e quero ler o restante também. Dizem que é um dos clássicos mais fáceis de ler, é o da escrita do Dickens. Eu tô realmente bem empolgada para conhecer mais da obra do autor. Dessa vez o autor nasceu na Índia Britânica, né, quando a Índia era colônia da Inglaterra, mas ele é considerado um autor clássico inglês, que é o George Orwell, e o livro que eu quero ler dele é 1984. Eu já li A Revolução dos Bichos, eu já comecei em 1984 e eu não lembro porque é que eu parei a leitura. Então é uma leitura que eu tô devendo há muito tempo a mim mesma. Eu tenho ele na minha estante, tá aqui, mas não cheguei a ler ainda e pretendo fazer isso. E para finalizar a Inglaterra, não podia faltar ela, a lenda Jane Austen. Dois livros da Jane Austen que eu ainda quero muito ler é Emma e A Abade de Northanger. Northanger, uma coisa assim, eu não sei como é que se pronuncia essa palavra em inglês, mas eu quero muito ler esses dois livros da Jane Austen. Dela eu já li Persuasão, Orgulho e Preconceito, Razão e Sensibilidade. Eu quero muito ler as outras obras dela, Mansfield Park também, mas eu coloquei só esses dois na lista porque foram os primeiros que vieram na minha cabeça. Saindo da Inglaterra, a gente vai para a França e um dos livros clássicos franceses que eu quero ler é Os Miseráveis, do Victor Hugo. Quem acompanha o canal já sabe da história. Eu tinha a edição da Martin Claret, só que era muito grande, era difícil de ler pra ela. E eu tô vendo aí se eu consigo comprar depois, tipo que nem essa aqui de David Copperfield, que vem tomos separados. Vai dar certo e em algum momento eu pretendo fazer essa leitura. Eu gosto da história, eu gosto do musical, então eu quero muito conhecer o livro também. Além dos Miseráveis, eu também quero muito ler O Conde de Monte Cristo, do Alexandre Dumas, que é o mesmo autor de Os Três Mosqueteiros. É um livro clássico muito famoso, ele tem edições lindíssimas
e eu quero muito ler essa história, eu quero muito conhecer, eu gosto da premissa dela, eu gosto da premissa do enredo. É um livro que eu tenho certeza que quando eu ler eu vou gostar, só ainda não tive realmente a oportunidade de fazer essa leitura. Assim como é o caso do próximo, o último livro francês dessa lista, que é Madame Bovary, do Flaubert. É um livro muito polêmico da época, eu quero muito ler e conhecer melhor a história dela. Da Espanha eu tenho somente um livro, o mesmo caso de 1984, eu comecei há muito tempo atrás, não consegui terminar e aí a leitura só ficou estagnada, que é Don Quixote, do Miguel de Cervantes. Eu lembro que eu acho que eu peguei pra ler ele na época do meu 9º ano, então eu tinha de uns 14 anos, e a edição que eu tava lendo era uma que tinha na biblioteca da minha escola. Eu acabei não terminando o livro, eu não lembro direito porquê, mas é uma leitura que eu quero muito concluir um dia, e tá na minha lista aí de 50 clássicos que eu preciso ler ainda. Indo agora para Portugal, eu tenho 2 livros do Saramago e 2 livros do Eça de Queiroz. Do Saramago eu quero muito ler Ensaio sobre a Cegueira e o Evangelho segundo Jesus Cristo. E do Eça de Queiroz eu quero ler O Crime do Padre Amaro e O Primo Basílio. São 2 autores portugueses que eu quero muito ler, conhecer mais as obras, talvez até outros livros deles, do Saramago principalmente, mas esses 2 é o que eu tenho mais prioridade. E agora para Irlanda, fofoca, 2 autores que não gostavam do outro, eles já brigaram inclusive. O primeiro deles é Drácula, do Bram Stoker, e o segundo é O Retrato de Dorian Gray, do Oscar Wilde. Os 2 são autores irlandeses e eu quero muito conhecer essas obras, sim que eu nunca li Drácula. Eu sou uma amante de livros de terror, eu amo histórias de vampiros. Eu nunca li o clássico, que é considerada uma das primeiras obras de vampiros existentes. E o Retrato de Dorian Gray, causou polêmica na época, né? Sofreu censura e aí a versão com mais páginas é a versão censurada da história. Da Itália, eu quero ler O Nome da Rosa, do Umberto Eco. Esse daqui eu quero ler há muito tempo. E aí, além disso, a Divina Comédia, assim como outro livro que eu vou comentar quando eu for falar sobre os livros brasileiros, era um dos livros favoritos da minha professora de português na época do 9º ano. Ela falava muito sobre esse livro, sobre Dante Alighieri e tudo mais. E até hoje eu quero ler, eu tenho os 3 livros aqui e eu não consegui fazer essa leitura ainda, infelizmente. Da Rússia eu tenho 3 livros, quero muito ler Ana Karenina, do Lev Tolstói, Guerra e Paz, também do Tolstói, e quero ler Crime e Castigo, do Dostoiévski. Dostoiévski eu já tive um contato com a escrita, eu li Noites Brancas dele e é um livro muito bom, eu gostei bastante, eu li para um vlog inclusive aqui pro canal. E eu quero conhecer as outras obras russas, mas de clássico, assim, que vem na minha cabeça, que eu quero muito ler em algum momento da minha vida, são esses 3. República Tcheca, a gente tem A Metamorfose, do Kafka. É um livro curto, é um livro que todo mundo fala muito bem. Dificilmente alguém reclama desse livro, da Metamorfose, dizem que ele é muito bom. Então eu tenho expectativas altíssimas para ele, eu espero que sejam atendidas. Da Suécia tem o livro Crisis, da Karin Boye. Ele não é muito famoso mundialmente falando, é tanto que a gente nem tem tradução para ele em português. No máximo você encontra ele em inglês. Mas é uma autora clássica mundialmente e é um livro clássico lá na Suécia. Eu conheci esse livro através da série Young Royals, que é uma série que eu gosto muito, e os personagens estavam discutindo sobre ele, né, durante uma cena específica da 2ª temporada, e eu gostei muito da história, da cena, e eu não sei ser fã normal, gente. Então, quando citou esse livro, e a autora de Young Royals também falou que ele era muito bom e tudo mais, eu quis ler a história. E aí, quando que eu vou conseguir fazer isso, sendo que o livro nem em português tem? Eu não sei, mas em algum momento da minha vida, antes de eu morrer, eu consigo fazer essa leitura. São 2 livros dos Estados Unidos. O primeiro deles é Mulherzinhas, da Louisa May Alcott. Eu gosto muito do filme, dizem que o livro também é muito bom, então quero muito ler essa história. E também quero muito ler O Grande Gatsby, que é do Scott Fitzgerald, uma coisa assim. Ele também é o mesmo autor de O Curioso Caso de Benjamin Button. Os 2 já foram adaptados para o cinema e os 2 fizeram muito sucesso. Então é um autor realmente muito promissor. Mais um internacional para a gente vir para o Brasil, que é um livro da Colômbia, do Gabriel Garcia Marques, que é 100 Anos de Solidão. É um livro muito grande também, mas que quem já leu disse que, meu Deus, é um dos melhores livros que você vai ler na sua vida. Eu quero muito conhecer essa história. E aí a gente sai da Colômbia e vem para o nosso Brasil. Eu vou começar com Clarice Lispector, que assim, ela nasceu na Ucrânia, mas ela é considerada uma autora clássica brasileira. Até porque a Clarice se mudou para cá para o Brasil com os pais quando ela era muito pequena. Então ela recebeu a nacionalidade brasileira. Eu quero ler várias histórias da Clarice, mas eu separei 2 aqui, que foi A Via Crucis do Corpo e Laços de Família. E eu espero que não demore tanto, que eu consiga fazer essa leitura logo. Eu vou deixar os autores nordestinos por último, porque pra gente encerrar
chave de ouro, né? Lá do Rio Grande do Sul, eu quero ler Érico Veríssimo. E dele eu separei 2 livros, que foi Olhai os Lírios do Campo e O Tempo e o Vento. E na verdade, O Tempo e o Vento são 3 livros, porque é o nome da trilogia, de série, enfim, que ele criou. Minha prima já me recomendou Olhai os Lírios do Campo, então, e ele já estava nessa minha lista também, então vai vir aí em algum momento essa leitura. Do Rio de Janeiro a gente tem Machado de Assis, é um autor que eu já li muitos livros dele, mas ainda tá faltando 2 e eu quero eventualmente fazer essa leitura, que é Quincas Borba e Memorial de Aires. Machado de Assis é um dos meus autores preferidos, minha obra favorita dele é Memórias Póstumas de Brás Cubas, é um livro que eu gosto muito. Dom Casmurro é a mais famosa, né, por conta da famosa polêmica, traiu ou não traiu. Pra mim, Memórias Póstumas é incrível, eu amo esse livro. Ainda do Rio de Janeiro, eu quero ler Os Brusundangas, do Lima Barreto, eu já tenho o e-book desse livro e realmente falta assim, só ler mesmo, só tempo pra ler. Lima Barreto é um autor que eu não gostei do meu primeiro contato com ele, que foi Triste Fim de Policarpo Quaresma. Eu não gosto desse livro. Pra mim, particularmente, não funcionou, mas eu quero dar outra chance pro autor. E aí, com os 2 últimos autores, pra gente encerrar o Rio de Janeiro, eu quero ler Memórias de um Sargento de Milícia, do Manuel Antônio de Almeida, e também quero ler O Romanceiro da Inconfidência, da Cecília Meirelles. De São Paulo só tem um, que é As Meninas, da Lígia Fagundes Telles, também uma super autora nacional. E de Minas Gerais tem 2. Eu quero ler Grande Sertão Veredas, do João Guimarães Rosa, que muita gente recomenda, inclusive, dizem que é um livro denso, mas a leitura vale sim super a pena. E aí um livro um pouco mais recente, a gente tem Quarto de Despejo, da Carolina Maria de Jesus. Partindo para a melhor região desse país, também conhecido como Nordeste, a gente vai ter da Bahia o Jorge Amado. Eu quero muito ler Capitães de Areia, Dona Foi e Seus 2 Maridos e Gabriela Cravo Canela. São 3 obras muito famosas do autor. Jorge Amado é um autor muito famoso porque a maioria das obras dele já foram adaptadas para novelas da Globo. A Paraíba, eu quero ler Alto da Compadecida, do Ariano Suassuna. É um dos meus filmes preferidos, se não o mais icônico assim da minha vida. Eu acho que eu conheço todas as falas desse filme. Ele é muito importante para mim. Eu e meus pais, a gente usa muito do filme piadas internas dentro de casa, sabe? Então eu tenho um apego muito grande para Alto da Compadecida e eu quero muito conhecer a obra que inspirou esse filme. Eu já tenho o audiobook, então falta realmente só ler. E vai dar certo, gente. Em algum momento eu tenho certeza que vai dar certo. É o resumo desse vídeo. Em algum momento essa leitura sai. Do Maranhão eu tenho 2 obras. A primeira delas vai ser Úrsula, da Maria Firmina dos Reis. E a segunda é O Cortiço, da Luísa Azevedo. Não, eu nunca li O Cortiço. Pois é, complicada a situação, né? E aí, vindo pro melhor estado desse país, que é o Ceará. Dele eu trouxe a lenda Raquel de Queiroz. Da Raquel de Queiroz eu quero muito ler O 15, Dora Doralina e As Três Marias. E aí o último clássico que eu preciso ler antes de morrer era o livro que minha professora de português falava o tempo inteiro. Ela amava essa obra e eu queria muito ler e nunca consegui. Foi Senhora, do José de Alencar. Então é isso, gente. Essa é a lista de 50 livros clássicos que eu quero muito ler antes de morrer. E eu espero que eu realmente consiga fazer a leitura de todos esses livros. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixa o like nesse vídeo, compartilha para que mais gente possa chegar por aqui. Confere todos os links que estão aqui embaixo na descrição. Eu vejo vocês na próxima. Tchau!